síndromes virais, diagnóstico, tratamento complementar e preventivo, com enfoque da medicina oriental. Medicina oriental é medicina chinesa, medicina japonesa, coreana, tá? Medicina oriental. Tem várias linhas de pensamento e nós vamos aqui englobar a visão de saúde oriental. Por que síndromes virais? Porque os vírus, eles estão no planeta há milênios, eles não surgiram agora, tá? E a medicina oriental, por que eu sigo a medicina oriental? Porque ela catalogou tudo o que aconteceu aí por milênios. Então já aconteceram várias pandemias causadas tanto por bactérias, por vírus, e essas civilizações tiveram contato, principalmente com essas síndromes viróticas, e eles tiveram que, de alguma forma, lançar mão de tratamentos que eles tinham naquela época, há milênios, principalmente na medicina tradicional chinesa. Então tem muita coisa catalogada, descrita, de como fazer o diagnóstico e como fazer o tratamento. E no nosso caso, que hoje a gente está no Ocidente, que a gente tem uma outra medicina, que é a medicina oficial, principalmente aqui no Brasil, nós temos que lançar mão das duas medicinas. Quem está fazendo o tratamento convencional, eu também faço o tratamento convencional, só que eu complemento com a medicina oriental, que é isso que vocês devem fazer também. Usar o que tem de melhor na medicina ocidental e o que tem de melhor na medicina oriental para a gente criar esse sinergismo a favor da nossa saúde e da saúde das outras pessoas. Nada de briguinha, tá? Tem muito terapeuta que fica brigando com a medicina, tá? E isso daí não vai levar a nada. A gente tem que usar o melhor, então, de cada medicina. Usa o que é melhor da medicina ocidental e usa o que é melhor da medicina oriental, e a gente faz aí um plus em prol da nossa saúde e da recuperação daqueles que estão doentes, ok? Então, o objetivo hoje é fazer isso aí, a união do conhecimento das duas medicinas e eu vou passar muita coisa prática. Então eu vou ensinar coisa de autodiagnóstico que você pode fazer em você e pode fazer, quem é terapeuta, profissional de saúde, fazer o diagnóstico no paciente, tá? E fazer o próprio autodiagnóstico, e pode fazer também o autotratamento, para você não ficar totalmente dependente de outras pessoas para você poder se tratar, principalmente a parte preventiva. A parte preventiva está na nossa mão. A gente não pode terceirizar e colocar na mão só do profissional de saúde. Tem muita pessoa que fala, eu tenho plano de saúde, daí se der alguma coisa eu vou lá no plano de saúde e tal. Você tem plano de doença, não plano de saúde, porque lá eles vão tratar da sua doença. E o foco lá, de jeito nenhum, é sua saúde, tá? As pessoas não param para pensar nisso daí. É importante? É muito importante. Mas o foco lá é sintomatologia, redimir a sintomatologia e depois a pessoa volta para casa. E a gente vai ver durante essa explanação aqui as consequências que as síndromes virais podem causar no organismo, principalmente agora o Covid. O pós-Covid que eu quero ver o que vai acontecer com a população aí, que já estava debilitada, que contraiu o Covid e sobreviveu, tá? Essa população aí, vocês vão ver que, se não fizer um tratamento complementar, vão pagar com a própria saúde, infelizmente. Então, vamos lá. Aqui é muito importante, um slide muito importante. O material apresentado não substitui a consulta com um profissional da saúde, de jeito nenhum. E você não vai parar tratamento nenhum que você está fazendo para fazer só as coisas que eu vou apresentar aqui, tá? Porque o que eu vou apresentar aqui, apesar de ser bastante coisa, é só a pontinha do iceberg ainda.
É a pontinha do iceberg. Tem muita coisa envolvida com síndromes virais, tá? Então, síndrome viral são aí os conjuntos, né, de vírus que a gente tem aí, H1N1, tem a influenza, que é a gripe comum, né, que todo ano volta, e agora veio a Covid e está fazendo um estrago no mundo todo, né, tanto na economia como na saúde das pessoas também. Então vamos falar um pouquinho do resfriado e da gripe, na visão da medicina oriental. Então, o resfriado e a gripe são infecções viróticas do trato respiratório superior, que ela também pode descer e atacar os pulmões. Depende da condição e da imunidade das pessoas. Na MTC, né, que é a medicina tradicional chinesa, ela corresponde à invasão de vento exterior. Essa é a abordagem da medicina oriental. Para eles, né, há milênios atrás, eles não sabiam que existia bactéria, não sabiam que existia vírus, não sabiam que existia parasita. Então, foi o nome que eles deram na época. Eles perceberam que vinha alguma coisa de fora, invadia a parte interna do organismo e causava uma série de sintomatologias e de desconforto. Então, na visão da medicina oriental, o resfriado, a gripe e mesmo a Covid agora, ela é encarada como um vento exterior. Ela veio de fora para dentro. Manifestam-se, olha só para vocês terem uma noção da gravidade disso daí. E eu vou explicar um pouquinho melhor isso aqui, ó. Manifestam-se em 12 síndromes ou padrões de desarmonia. Então, o que isso quer dizer, Sérgio? Que tem 12 síndromes diferentes envolvidas aí no resfriado, na gripe e na própria Covid, tá? Então, o tratamento oriental ele é totalmente diferente do tratamento ocidental. No tratamento ocidental, eles estão pensando no quê? Eles estão pensando na ivermectina, na azitromicina, tá pensando na vitamina D, tá pensando no zinco, tal. Então ele dá um tratamento igual para a grande maioria da população, tá? Esse tratamento é um tratamento sintomatológico. Vai melhorar a sintomatologia da pessoa, só que não vai melhorar a síndrome de desarmonia que a pessoa já tinha, ou a síndrome de desarmonia que a pessoa adquiriu. A síndrome, o medicamento convencional alopático, ele não vai corrigir a síndrome. Ele só vai fazer o quê? Combater a sintomatologia. E daí a pessoa pode desenvolver, pós-Covid, uma série de outras doenças. Ou doença respiratória, ou doença da tireoide, ou fadiga crônica, ou depressão, um montão de outras coisas que a gente vai começar a ver daqui para frente em quem passou pela Covid, tá? Que é o que eu estou vendo no consultório. Então, a medicina oriental, ó, tem 12 formas diferentes de tratamento. O tratamento que eu vou propor para você é diferente do seu pai, ou da sua mãe, ou da sua esposa, ou da sua tia, tá? Depende do padrão que você apresenta. Então, o profissional de saúde que conhece a medicina oriental, os meus alunos que estão aí acompanhando sabem disso. Eu ensino nos cursos essa abordagem. Então, o tratamento ele na medicina oriental, um tratamento personalizado. O seu tratamento não serve para sua esposa, não serve para o seu vizinho. Não adianta você passar para ele, porque precisa ver qual que é a síndrome que ele está apresentando. Hoje eu vou mostrar para vocês, dessas 12 síndromes, que não dá para mostrar todas as síndromes, eu vou mostrar duas, que são as mais importantes, e com essas duas aí, você vai conseguir fazer muita coisa boa, tanto para você, como todas as pessoas que tiveram contato com vocês a partir de agora, tá? Então, olha a gravidade que é, e olha as peculiaridades que tem num tratamento ocidental e num tratamento oriental. Por isso que a gente tem que fundir e unir
os dois conhecimentos. Tratar a sintomatologia, lógico, ninguém quer ficar aí com febre, com a garganta ou com falta de ar. Ninguém quer isso daí, né? Ou evoluir para intubação, ou perder a vida. Ninguém quer isso aí, a gente não quer que aconteça com ninguém, e com familiar nenhum, e com pessoa nenhuma. Eu não quero que aconteça isso aí com ninguém. Isso é um dos motivos também que eu estou colocando aqui os meus conhecimentos, tá? Então, olha como é diferente a abordagem de uma medicina para outra. Significado de vento na medicina tradicional chinesa. O vento exterior, ele invade a porção do qi defensivo do pulmão. Por que é vento exterior? Porque nós também temos vento interior, tá? Isso daí agrava mais ainda as síndromes viróticas. Porque muitas vezes a pessoa já tem vento interior. Fala, nossa, Sérgio, fala aí agora o que é vento interior, né? Então, vento interior, o que acontece? Muitas vezes a pessoa é muito estressada, ou uma pessoa que usa muito álcool, uma pessoa que usa muito medicamento, uma pessoa que está sofrendo muito estímulo externo. Quem que não está hoje em dia, né? O que acontece? Só para falar um fato que tem a ver com isso daí. Todas essas situações, o que elas fazem? Elas bloqueiam o qi do fígado, o movimento energético do fígado, tá? Bloqueando o movimento energético do fígado, o fígado ele é responsável aí para levar essa energia para todos os músculos, todos os tendões do corpo, principalmente para o nosso sangue. Daí o que acontece? Ele vai causar o que a gente fala que é vento interno. Esse vento interno pode subir, pode dar labirintite, tontura na pessoa. São duas coisas que estão vinculadas com o vento interno, tá? Então, o vento interno é causado por situações internas que o órgão está sofrendo e ele gera ou vento, ou calor, ou umidade, tá? E a síndrome, o resfriado, gripe e o Covid é um vento externo, tá? Você imagine, meus cachorrinhos ali brincando, você imagine se a pessoa já tem um vento interno que vai somar com o vento externo. Essa pessoa vai ter a probabilidade de ficar mais grave ou evoluir para a intubação, que é o que acontece com alguns pacientes, tá? Então, no caso do vento externo, ele vai invadir o qi defensivo do pulmão. Eu vou mostrar daqui a pouco aonde que o qi defensivo do pulmão, aonde que ele corre no nosso corpo, tá? Então, entre a pele e o nosso músculo tem um espaço, no corpo inteirinho, entre a pele e o músculo tem um espaço. Naquele espaço corre esse qi defensivo aí, que é o pulmão que nutre esse qi defensivo. Se o pulmão tiver fraco de energia, esse qi defensivo, ele diminui o efeito dele e fica mais vulnerável a entrar vírus, bactéria, e a pessoa evoluir aí para uma síndrome respiratória, tá? Então, olha, uma das funções do pulmão é nutrir esse qi defensivo. Ele forma igual uma proteção entre a pele e o músculo, como se fosse ali você vestir uma roupa protetora. E quando o pulmão não está legal, esse qi defensivo falha, tá? E quais são as causas, então? Aversão ao frio, febre, tá? A causa, né? Entrou o vento externo, mexeu com o qi defensivo, vai causar o quê? Aversão ao frio, tá? A pessoa não quer sentir frio, se vem um friozinho ela já rejeita, ela fala que ela está sentindo muito frio, pode desenvolver febre, rigidez aqui na nuca, occipital e dor de cabeça. São os primeiros sintomas aí de uma invasão de um vento externo. Então fique esperto a partir de hoje, se a pessoa começar a relatar, tá, esses sintomas para você, falar, eu não posso ficar no frio, eu tô sentindo o corpo meio quente, a minha nuca tá um pouco rígida ou tá com dor de cabeça, você já começa a ficar esperto aí que essa pessoa já está sofrendo algum nível aí de vento, de invasão de vento exterior. Então aqui o que acontece?
O vento externo, ele dificulta a movimentação do Ti defensivo, que é aquele que eu falei que quem nutre o Ti defensivo é o pulmão, que ele fica entre a pele e os músculos. E ele gera, quando esse vento externo entra, quando o vírus entra, né, a gente está falando de vírus, vamos falar assim, quando o vírus entra, ele vai dar uma sensação de frio e a aversão ao frio, a pessoa rejeita o frio, mesmo se você cobrir a pessoa, tá? A pessoa reclama de frio para você e muitas vezes você vai lá e cobre a pessoa e mesmo assim ela fala que ela ainda está com frio. Pode acontecer da pessoa espirrar, ter tosse, coriza, né, o nariz começar a soltar aquele líquido transparente. E a luta entre o vento, que é o vírus, né? Vento, naquela época não sabia o nome, agora a gente sabe que é o vírus, tá? Então o vírus, a luta entre o vírus e a defesa do corpo, do Ti defensivo, causa febre e aloja-se na garganta, causando prurido, que é coceira ou dor na garganta, tá? Isso aqui são as fases do que pode acontecer quando a pessoa sofre essa invasão de vento. Resumindo, então, pessoal, sinais e sintomas de invasão de vento exterior, né? O vírus entrando no corpo. O que vai acontecer? Aversão ao frio ou ao vento. A pessoa vai rejeitar frio ou vento. Qualquer ventinho, a pessoa quer fechar a janela, tudo que ela não suporta. Febre, espirro, tosse, né? No caso do Covid, prurido na garganta ou dor na garganta, e transpiração, tá? E muitas pessoas já começam a desenvolver o quê? Começar a perder o paladar e começa a perder o olfato, tá? Que é um sinal aí característico na grande maioria dos pacientes. Então, por que a pessoa começa a perder o olfato, né? Porque esse vírus entrou, esse vento entrou, fragilizou o Ti defensivo, ou essa pessoa já tinha, né, o Ti defensivo fragilizado, que é o que eu mais acredito, tá? Não acredito tanto no poder só do vírus, eu acredito muito mais na debilidade do corpo da pessoa, tá? Quanto mais debilidade ela tiver, mais vulnerável ela fica, mais o vírus fica forte, vamos pensar dessa maneira, né? E a transpiração, tá? Então, na transpiração tem uma diferença aí, tá? Ela depende um pouco. Se for mais por vento, está entrando mais vírus, vai abrir os poros e a pessoa vai ter mais transpiração. E se tiver mais frio entrando, vai fechar os poros e essa pessoa não transpira, tá? Então tem uma pequena diferença aí na questão da transpiração. Aqui, desse lado aqui, a gente vê o canal que eu falei, né? Então a gente tem a pele e tem o músculo. Entre a pele e o músculo, nós temos o Ti defensivo correndo no nosso corpo inteirinho e nos protegendo aí de vírus, de bactéria. E quando o pulmão já não está legal, já está com uma energia mais baixa, ele vai ficar mais vulnerável. Então a gente precisa saber fortalecer esse Ti defensivo, que depois eu vou passar alguns tratamentos para as duas principais síndromes aí envolvidas no Covid, tá? Que é o vento fria e o vento calor, que a gente vai aprender daqui a pouquinho. Agora entrando mais, né, já no Covid, tá? Por que eu falei síndromes viróticas, né? Porque assim, ó, igual eu falei, o vírus está aí há milênios. Todas as civilizações já tiveram contato com uma série de outros vírus do passado, tá? Tão potentes, vamos dizer assim, quanto o Covid. E eles tiveram que lançar mão de estratégias para tratar. E naquela época não tinha medicina, vamos falar assim, há milênios atrás, né? A medicina ocidental praticamente nem existia, né? Era muito arcaica, nem existia. Então não tinha remédio alopático. E essas civilizações conseguiram aí sair dessas pandemias e sobreviver, que é o caso da medicina tradicional chinesa. E deixou aí sua experiência que a gente vai usar hoje, principalmente contra o Covid.
Então, no caso do COVID, né, quais são os sintomas típicos aí? Febre, mais de 87% dos pacientes, tosse seca, fadiga, produção de catarro, falta de ar, dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça, né? Então são os sintomas aí mais envolvidos na COVID. O que chama atenção é o seguinte, o vírus da COVID, ele ataca não só os pulmões, né? Ele ataca o corpo inteiro, que depois a gente vai ver em imagem do estudo do sangue vivo, que é o que eu faço no consultório. Mas quem sofre mais é o pulmão, onde é feita a troca gasosa. E é onde a pessoa pode perder a vida por causa disso, né? Que eu também vou ensinar esse mecanismo aí. Então, o que acontece aqui, ó, no caso do COVID? São duas principais síndromes ou padrões de desarmonia que estão envolvidas aí no início, vamos dizer assim, do COVID, que é o vento fria e o vento calor, que eu falei, que a gente vai entender já a diferença de um e de outro, ok? Uma outra coisa bem interessante é o seguinte, ó, o vírus do COVID, na hora que ele entra no corpo, ele vai disseminar para o corpo todo, né? Ele fica um tempo na garganta, tal, mas depois ele vai disseminar para o corpo todo. Então ele vai ajudar a fragilizar mais ainda o pulmão, tá? E ele vai ajudar a fragilizar muito o baço pâncreas, na visão da medicina chinesa. Então tem muitos pacientes que contraem o COVID, que tem náusea, tem vômito, tem diarreia, ou tem epigastralgia, né, que é desconforto aí na região abdominal. Tem muitos pacientes que reclamam disso. Por quê? Porque além dele pegar bastante o pulmão, ele também pega bastante o baço pâncreas. E vocês vão entender depois qual que é a importância do pulmão, qual que é a importância do baço pâncreas, tá? E qual que é a importância também dos rins, que eu vou explicar para vocês, que é a tríade da vida. Estão aí, né, nesses três órgãos, tá aí o alicerce da nossa vida, são os três pilares que sustentam a nossa vida, vocês vão entender daqui a pouco. E se o COVID está entrando, ó, e pegando dois desses pilares, está pegando o pulmão e está pegando o baço pâncreas, por isso que ele está aí causando esse estrago tão grande aí em tantas pessoas. Tá? Ele está pegando dois dos pilares da nossa vida que vocês vão entender nos slides daqui a pouquinho. Aqui é um slide muito, muito importante, que daí você já vai começar a entender o porquê, né? Algumas pessoas aí não sobrevivem ao COVID e por que também ele é perigoso, né? Ele é perigoso se ele já pegar a pessoa que está fragilizada de alguma maneira da energia do baço pâncreas e já está fragilizada do pulmão. Ou também está fragilizada da energia dos rins, tá? Se ele pegar já uma pessoa que não é difícil hoje em dia, né? A grande maioria das pessoas, infelizmente, estão doentes, né? Já pega uma pessoa nessa condição, então ele vai entrar e ele vai fazer um estrago muito maior. Então aqui, ó, do lado direito, eu já vou explicar esse gráfico aqui, tá? Que é totalmente voltado com a filosofia da fisiologia energética oriental, tá? Não ocidental, oriental. Então, o que acontece aí? Ó? O COVID-19, ele fragiliza as energias do pulmão e do baço pâncreas, segundo a medicina tradicional chinesa. E nós temos, então, a tríade da vida. Aonde que está a tríade da vida? Pulmão, baço, pâncreas e rins, que foi aquilo que eu falei. Então, tá aqui, ó. Pulmão, baço, pâncreas e rins, tá? Eles falam só pulmão porque para eles pulmão são os dois, tá? E rim também são os dois. Então, eles falam dessa maneira. Vamos entender aqui a importância, então, que tem o pulmão, o baço e o rim na formação de todas as energias do nosso corpo, todas as energias que nos mantêm vivos
e as energias também que nos protegem dos vírus, tá? Acontece tudo aqui, ó. Então, olha quando você come, isso sofre uma digestão no estômago, isso é na visão oriental. A energia do alimento, que chama guti, essa energia do alimento, ela é absorvida pelo baço, tá? Então tá aqui, ó. O baço absorve a energia do alimento, que é o guti, e ele manda essa energia para cima, tá? Na região aqui dos pulmões. O rim, a gente tem a energia yang-ti, que é a energia original do rim, ou ancestral, né? Ele também doa essa energia lá para cima. E essas duas energias, ó, o guti e o yang-ti, que vem do rim, eles vão se unir lá no tórax, junto com a energia do ar, tá? E vão formar essa energia que chama Ron-ti, tá? Parece que é bem complicado, mas não é, ó. A energia do o baço pegou a energia do alimento e jogou lá no tórax. O rim doou também essa energia lá no tórax. E o pulmão pega a energia do ar. Então são 3 energias que vão formar esse Ron-ti, tá? E esse Ron-ti aqui, o que ele vai fazer? Ele vai se transformar num tipo de energia, vamos falar assim, energia universal, que é o Zen-ti, tá? Essa energia aqui, ó, o que ela vai fazer? Ela tem 2 formas, ó. Ela tem 2 formas. O Wei-ti, lembra do pulmão, ó? Ó, o Wei-ti é o Ti defensivo. Vai nos proteger do vírus, da bactéria, de invasão, né? De invasão. Então, é uma barreira contra a invasão de seres que podem nos causar doença. E a outra energia, que é o Yin-ti, que é o Ti nutritivo, vai correr dentro dos canais de acupuntura. Então, quem é acupunturista sabe, né? Por que ele põe a agulha? Ele põe a agulha porque a agulha vai lá no ponto de acupuntura, pega no canal e aquele canal tem ligação com o órgão. Essa é a função da acupuntura, né? Então, você coloca a agulha para ativar aquele ponto, que aquele ponto lá tem ligação energética lá com o órgão que ele quer tratar. Então, olha a importância que tem o baço na formação da energia do nosso corpo, a importância que tem o rim e a importância que tem o pulmão na formação da nossa energia geral. Então, o Covid, ele entra e faz o quê? Ó? Ele pega e debilita o pulmão e debilita o baço. Ele quebra as pernas energética da pessoa. Entendeu? A energia da pessoa vai lá embaixo. Depois não tem remédio ocidental que vá dar conta de salvar a vida da pessoa se já pegou uma pessoa muito debilitada. É muito difícil. A pessoa evolui para intubação e depois evolui Quando evolui para intubação, o que acontece? Os médicos têm que usar sedativos para manter a pessoa em coma induzido, porque na hora que coloca o tubo na traqueia da pessoa, a pessoa tem que ser mantida em coma induzido. E o coma induzido, o que vai fazer? Debilita mais ainda a energia do pulmão, tá? E debilita mais a energia do baço pâncreas. Então a chance da pessoa sair de uma intubação, ela é uma chance baixa, tá? Por isso que não pode deixar evoluir para a intubação. E como que a gente vai fazer para não evoluir? A gente tem que fazer as estratégias terapêuticas de prevenção. Por favor, pessoal, a gente tem que investir na prevenção, na imunidade, que eu vou ensinar algumas técnicas aqui. Então, olha o que esse vírus faz. Ele debilita a energia do pulmão e debilita a energia do baço. Ele quebra as 2 pernas energéticas que mantém a nossa vida. Então, olha para você ver a gravidade que é isso daí. Então, vamos investir em tratamentos também preventivos, tá? Tem muitas pessoas aí falando da vitamina D. Só a vitamina D não faz milagre. Uma andorinha só não faz milagre. Só ela. Depois que a pessoa já está com a sintomatologia, ou ela já começou uma sintomatologia mais forte ainda, só a vitamina D não consegue fazer nada.
que é o que eles fizeram na UTI, dava lá a vitamina D para as pessoas, a pessoa não recuperava. Lógico, deixou evoluir para uma condição muito grave, só a vitamina D sozinha não vai fazer nada nesse caso, ok? Então vamos lá. Bom, aqui eu acredito que todos entenderam a importância que tem, né, na manutenção da energia do nosso corpo, que é quem mantém a gente vivo, né, do baço, do pulmão e dos rins. E que o Covid pega pulmão e baço, segundo a visão da medicina chinesa. E aí tem uma mensagem bem importante para a gente começar a pensar a partir de agora. A hora certa de consertar o telhado é quando faz sol ou quando não está chovendo. Então, o momento é agora. E só para lembrá-los o seguinte: 2 estações do ano perigosíssimas para a parte pulmonar, muito perigosa para a parte pulmonar, tá? O outono, na visão da medicina chinesa, ele tem relação com o elemento madeira. O elemento madeira é quem? Pulmão e intestino grosso. Então, quem não tiver bem do pulmão, ele manifesta, nessa estação, a pessoa manifesta mais sintomatologia. E a pessoa que não está bem do pulmão, ela pode ficar doente também, com mais probabilidade agora, durante o outono e o inverno. Então é o momento, pessoal, de fazer estratégia de prevenção, de fortalecimento da energia do pulmão e do baço pâncreas. Eu vou ensinar isso aqui daqui a pouquinho. Você já pode lançar mão dessas informações e fazer para você e também fazer para os seus familiares, tá? Eu estou passando uma coisa fácil, uma coisa que não vai ter efeito colateral, para ser usado aí para a grande maioria das pessoas. Vou passar essa estratégia. E agora que a gente está aí nessa pandemia, né, com tudo que já está acontecendo, o inverno, vamos lançar mão de estratégias preventivas que eu vou ensinar. Então temos aí 6 meses pela frente, que serão 6 meses aí cruciais na vida de todo mundo.